A paz do Senhor Jesus, meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, desse grupo abençoado, desse grupo de oração na fé, grupo Transformando Vidas e os demais grupos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aproveitando para passar por aqui para deixar mais uma palavra abençoada do nosso Deus para cada um de nós. Palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, que diz assim: o Senhor Jesus diz assim, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Meus queridos, há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, e isso que eu vou contar para você é uma história real, nos Estados Unidos foi capturado um homem que havia matado 40 mulheres. Matado 40 mulheres brutalmente e friamente. E no julgamento desse homem, normalmente nos Estados Unidos se faz aquele julgamento, aquele júri popular. Nesse júri popular veio alguns dos pais e mães das vítimas desse homem, né? E esse homem sentado numa cadeira, cercado por policiais, vinha de um a um dos pais e mães das vítimas dele e desferiam xingamentos e dizia assim: eu gostaria de despedaçar você. Outros falavam assim: eu queria jogar você debaixo de um trem, fazer pior o que você fez com as minhas filhas. Outros falavam assim que eu queria cortar a sua cabeça, e etc, e etc, e etc. E o mais gozado que dessa história, esse homem ouvia cada ofensa muito tranquilamente e até com um rosto de desdém, como aquele que ouvia, mas para ele não era absolutamente nada, não tinha efeito algum. Tranquilo, esse homem que havia matado essas 40 mulheres estava de frente aos pais e mães dessas jovens, mas para ele não esboçava nenhum sentimento de arrependimento e nem de nada. Para ele era tudo natural. Até que veio um homem, um pai de uma das jovens que ele havia assassinado. Esse homem, diferente dos outros pais, ele chegou e disse assim ao assassino da sua filha. Falou assim para o homem. Falou assim: hoje eu estou numa situação muito mais difícil do que o dia que eu descobri que minha filha havia sido assassinada por você. O sentimento que eu estou sentindo agora é um sentimento muito mais difícil. O que eu estou para fazer é algo muito mais difícil do que o dia que eu soube que minha filha estava morta. É algo que vai contra o que eu estou sentindo, mas é algo que é o que o meu Senhor Jesus, pede para que eu faça, e é o que eu vou fazer. E ele olhou para esse homem, o assassino da sua filha, e disse assim: eu te perdoo, meu irmão, por você ter assassinado a minha filha. De todo o meu coração eu te perdoo. Mas eu espero que você também se perdoe. E esse assassino, diferente da reação que ele teve com os outros pais e mães, começou a ficar com o rosto vermelho e correr lágrimas nos seus olhos, começou a chorar, de soluçar pelas palavras que esse homem então havia dito. E essa história que eu contei para vocês, meus queridos, uma história real que aconteceu há cerca de uns 20 anos atrás. Mas o que essa história traz para cada um de nós é que o Senhor Jesus em nós faz com que nós venhamos a fazer coisas que naturalmente nós não faríamos. O Senhor Jesus, quando entra na nossa vida, meus queridos, Ele faz com que
nós venhamos ter uma visão que antes não teríamos. O Senhor Jesus, quando entra na nossa vida, Ele faz com que nós se tornamos pessoas totalmente diferentes daquelas pessoas que nós éramos, ao ponto de que nós não venhamos a nos reconhecer mais. Eu tenho certeza que naquele julgamento, aquele assassino nunca mais foi o mesmo ao ouvir as palavras desse homem. E essa palavra de João 7,38, que o Senhor Jesus diz que aquele que crer nele, assim como esse homem, esse pai creu, do seu interior correrão rios de águas vivas. Ou seja, para você, meu querido, que está ouvindo essa palavra agora, o Senhor Jesus diz assim, que aquele que crê na sua palavra, que crê nas suas promessas, no seu interior correrão vida, rios de águas vivas, que não só lhe preenche, lhe cura, é capaz de lhe curar, como é capaz de preencher todo o vazio que esse mundo miserável, esse mundo tem feito com cada um de nós. Mas todos que passam na nossa vida são atingidos, porque é tão poderoso que nós não podemos segurar só para nós. A palavra do Senhor Jesus faz com que nós venhamos a lutar contra o nosso próprio sentimento carnal, assim como lá em Mateus 9:23, o Senhor Jesus diz assim, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente eterno Salvador, o primeiro inimigo, a primeira missão que nós temos a enfrentar somos nós mesmos. Eu tenho certeza que aquele pai, ao perdoar aquele homem, ele enfrentou o seu pior inimigo, que era o seu sentimento de fúria e de ódio por aquele homem. Mas mais uma vez o Senhor Jesus venceu. E assim como aquele pai foi curado, aquele homem também, aquele assassino, também teve a oportunidade maravilhosa de também se render a esse poder extraordinário que é o Senhor Jesus. Você que está ouvindo essa palavra também, não sei aonde chega essas palavras, esse áudio que eu estou falando, esse áudio, mas de repente você que está aí ouvindo esse áudio, essa mensagem, é alguém que não se perdoa por alguma coisa que fez, ou alguém que está desacreditado pelo mundo. Mas saiba que você agora, se você entregar a sua vida total e completa para o Senhor Jesus, esse que tem essa água viva, maravilhosa, é capaz de fazer em cada um de nós, em mim, em você, essa fonte inesgotável de vida. Ele te dá uma nova oportunidade, meu querido. Acredite nisso. Ele te dá uma nova oportunidade de recomeçar. E recomeçar com Ele é ter uma vida totalmente transformada. Uma vida que não se limita aqui, mas que nunca mais terá fim. E um dia nós vamos vê-lo face a face e testemunhar esse poder mais de perto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você tenha um dia abençoado. Deus abençoe.